O nosso audiobook narra o resumo da apostila, os 10 mandamentos no Novo Testamento. Os 10 mandamentos no Novo Testamento. O documento explora a relação entre a lei e a graça no Novo Testamento, argumentando que não são conceitos opostos, mas complementares no plano de salvação. Analisa como Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei, em vez de aboli-la, capacitando os crentes a obedecer aos mandamentos de Deus. O texto detalha a presença e o significado dos 10 mandamentos no Novo Testamento, demonstrando como Jesus e os apóstolos os reafirmaram e expandiram. Adverte contra a interpretação errônea da graça como permissão para pecar, enfatizando que ela empodera os crentes a viverem uma vida livre do pecado. Conclui que a graça, concedida por meio de Cristo, oferece o poder sobrenatural para cumprir os mandamentos divinos e evitar o pecado, com o alerta severo sobre o julgamento para aqueles que abusam da graça. Temas principais: a relação entre lei e graça. O documento argumenta que lei e graça não são conceitos antagônicos, mas complementares no plano de salvação. A lei, dada por Moisés, serviu como um tutor, Gálatas 3, versos 23 a 25, que nos conduziu a Cristo, revelando nossa necessidade de salvação. A graça, vinda através de Jesus, nos capacita a cumprir a lei, ensinando-nos a renunciar à impiedade e viver de forma justa. Tito 2, versos 11 e 12. A continuidade dos 10 mandamentos no Novo Testamento. O documento defende que Jesus não aboliu a lei, mas a cumpriu, Mateus 5, verso 17, completando e aperfeiçoando seu entendimento. Os 10 mandamentos permanecem relevantes e são reiterados por Jesus, Paulo, Pedro e João. A profundidade do cumprimento da lei. Jesus aprofunda o entendimento da lei, indo além das ações externas para abordar os pensamentos e intenções do coração. Ele eleva o nível de obediência, exigindo uma transformação interior que a graça possibilita. A graça como capacitação, não permissão. O documento enfatiza que a graça não é uma licença para pecar, mas um empoderamento para não pecar. A graça nos liberta do poder do pecado, possibilitando uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Advertência contra o abuso da graça. O documento adverte contra o abuso da graça como uma desculpa para continuar pecando, comparando com o uso incorreto das ofertas e sacrifícios no Antigo Testamento. Tal abuso pode levar a um juízo severo. Hebreus 10, versos 26 a 31. Ideias e fatos mais importantes. Mateus 5, verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O autor explica que cumprir, do grego plerou, significa encher completamente, aperfeiçoar, suprir, indicando que Jesus completou o entendimento da lei, não a encerrou. A lei como tutor. Gálatas 3, versos 23 a 25 destaca a função da lei como um tutor que nos conduziu a Cristo, mostrando nossa necessidade de justificação pela fé. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O autor enfatiza que fim, telo, significa finalidade, não término. A mudança de sacerdócio. Hebreus 7, verso 12 implica em uma mudança de lei, mas o sacerdócio eterno de Cristo, Hebreus 7, verso 22 a 28, significa um aprofundamento e aperfeiçoamento da lei, não sua abolição. Romanos 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho. A graça capacita a cumprir as justas exigências da lei. A luta entre carne e espírito. Gálatas 5, verso 17 descreve a luta interna para neutralizar as ações do velho homem e viver de acordo com a nova natureza em Cristo. 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A desobediência à lei ainda é definida como pecado no Novo Testamento. Exemplos de mandamentos no Novo Testamento. Não ter outros deuses.
Jesus rejeita a adoração a Satanás, Mateus 4, verso 8 a 10, e afirma que não podemos servir a dois senhores, Mateus 6, verso 24. Não farás ídolos. Paulo condena a idolatria, Romanos 1, versos 23 a 25, e João alerta contra ela, 1 João 5, verso 21. Não tomar o nome do Senhor em vão. Jesus amplia o entendimento, proibindo juramentos, Mateus 5, verso 33 a 37. E Paulo exorta a usar palavras edificantes, Efésios 4, versos 29 e 30. Lembra-te do dia de sábado. Jesus resgata o princípio do descanso e do bem-estar humano, Marcos 2, verso 27, Marcos 3, versos 1 a 4. O domingo surge como o dia de descanso, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2. Honra teu pai e tua mãe. Jesus condena a hipocrisia de usar tradições para negligenciar o cuidado dos pais, Marcos 7, versos 9 e versos 12. Não matarás. Jesus amplia o mandamento para incluir a ira e o ódio, Mateus 5, versos 21 a 26. E João chama de assassino quem odeia seu irmão, 1 João 3, versos 11 e 12. Não adulterarás. Jesus ensina que o adultério começa no pensamento e no desejo, Mateus 5, versos 27 a 32. Não furtarás. Pedro pune Ananias e Safira por reterem parte do que prometeram ofertar, Atos 5, versos 1 a 11. Não dirás falso testemunho. Jesus identifica Satanás como o pai da mentira, João 8, verso 44, e Paulo exorta a falar a verdade, Efésios 4, verso 25 a 27. Não cobiçarás. Jesus enfatiza a natureza interna da transgressão e adverte contra a ganância, Mateus 6, versos 19 e 24, Lucas 11, versos 14 e 15. A advertência final. Hebreus 10, 26 a 31 é citado para advertir contra o pecado deliberado após conhecer a verdade, enfatizando a seriedade de abusar da graça. Conclusão. O documento apresenta uma visão equilibrada da relação entre lei e graça, enfatizando a continuidade dos 10 mandamentos no Novo Testamento e a importância de uma vida de obediência capacitada pela graça, alertando contra o perigo de abusar da graça como uma licença para pecar. Guia de estudos: A Lei e a Graça no Novo Testamento. Questionário de respostas curtas. Qual a principal alegação do texto em relação à lei e à graça? O texto argumenta que a lei e a graça não são opostas, mas complementares no plano de salvação de Deus, onde a lei prepara o caminho para a graça, e a graça capacita a cumprir a lei. Como o apóstolo Paulo descreve o papel da lei antes da vinda de Cristo. Paulo descreve a lei como um tutor ou guardião, Gálatas 3, versos 23 a 25, que nos conduziu a Cristo, revelando nossa necessidade de justificação pela fé. A lei não tinha o poder de justificar, mas apontava para a necessidade de Cristo. Como o autor interpreta a palavra fim em Romanos 10, verso 4, quando se refere ao fim da lei? O autor interpreta a palavra fim, do grego telo, como finalidade ou objetivo, e não como término. Assim, Cristo é o objetivo da lei, levando à justificação de todo aquele que crê. Deu um exemplo de como Jesus aprofundou o entendimento de um dos 10 mandamentos no Sermão da Montanha. Jesus aprofundou o mandamento não adulterarás em Mateus 5, versos 27 a 32, ensinando que o adultério não se limita ao ato físico, mas também inclui o desejo lascivo no coração. Ele elevou o padrão da lei para incluir os pensamentos e intenções. O que o texto diz sobre o propósito da graça em relação ao pecado? O texto enfatiza que a graça não é permissão para pecar, mas um empoderamento para não pecar, capacitando os crentes a viver uma vida de obediência a Deus. Cite um exemplo do Novo Testamento onde é enfatizada a importância de não ter outros deuses diante de Deus. Em Mateus 4, versos 8 a 10, Jesus rejeita a adoração a Satanás durante a tentação no deserto, reafirmando a importância de adorar somente a Deus e não ter outros deuses diante dele. Como Jesus abordou a questão do dia de sábado em relação às práticas dos fariseus?
Jesus criticou os fariseus por suas interpretações legalistas do sábado, lembrando que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, verso 27. E resgatando o princípio de fazer o bem às pessoas nesse dia. De que maneira Paulo conecta o mandamento de honrar pai e mãe a uma promessa? Paulo conecta o mandamento de honrar pai e mãe em Efésios 6, versos 2 e 3 a uma promessa de que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, destacando os benefícios da obediência aos pais. Qual a implicação de 1 João 3, verso 15 sobre o mandamento não matarás? 1 João 3, verso 15 afirma que todo aquele que odeia seu irmão é assassino, ampliando o mandamento não matarás para incluir a importância de amar o próximo e evitar o ódio no coração, o qual é equiparado ao assassinato espiritual. De acordo com o texto, qual é o foco principal do mandamento não cobiçarás? O mandamento não cobiçarás foca principalmente nas atitudes internas, pensamentos e sentimentos, e que a violação deste mandamento pode levar à negligência dos demais. Glossário de termos-chave. Lei refere-se primariamente à lei de Moisés, os 10 mandamentos, e o conjunto de leis e ordenanças dadas a Israel no Antigo Testamento. Graça, o favor imerecido de Deus, manifestado através de Jesus Cristo, que oferece salvação, perdão e capacitação para viver uma vida justa. Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia cristã, que narra a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como a história da igreja primitiva. Sermão da Montanha, uma coleção de ensinamentos de Jesus, encontrada nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que aborda temas como a justiça, o amor, a oração e a relação com a lei. Justificação, o ato de Deus declarar uma pessoa justa aos seus olhos, com base na fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício na cruz. Santificação, o processo contínuo de ser feito santo, separado para Deus e transformado à imagem de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Evangelho, as boas novas da salvação através de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição para o perdão dos pecados e a vida eterna. Idolatria, adoração a ídolos ou a qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração e na vida de uma pessoa. Plerou, uma palavra grega que significa encher completamente, cumprir, aperfeiçoar, suprir. Telo, uma palavra grega que significa fim, objetivo, propósito, meta. Perguntas frequentes sobre a lei e a graça no Novo Testamento. 1. Qual a relação entre a lei e a graça no Novo Testamento? A lei e a graça não são conceitos opostos, mas complementares no plano de salvação de Deus. A lei, dada por Moisés, serve como um tutor que nos conduz a Cristo, revelando a nossa necessidade de justificação pela fé. A graça, manifestada através de Jesus, capacita os crentes a cumprir as justas exigências da lei e viver uma vida de obediência. 2. Jesus aboliu a lei ou a cumpriu? O que significa cumprir nesse contexto? Jesus não aboliu a lei, mas a cumpriu. Mateus 5, verso 17. A palavra cumprir, do grego plerou, significa encher completamente, aperfeiçoar, suprir, indicando que Jesus completou o entendimento da lei, trazendo um novo significado e profundidade a ela, sem anulá-la. 3. Como Jesus aprofundou o entendimento da lei, especialmente nos 10 mandamentos, no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7, Jesus elevou o padrão da lei, indo além das ações externas para abordar os pensamentos e intenções do coração. Por exemplo, ele ensinou que o adultério não se limita ao ato físico, mas também inclui o desejo lascivo no coração, e que o ódio é equiparado ao assassinato espiritual. 4. O que significa que Cristo é o fim da lei? Romanos 10, verso 4. A palavra fim em Romanos 10, verso 4, do grego telo, deve ser entendida como finalidade, objetivo ou propósito, e não como término. Cristo é o objetivo da lei, levando à justificação de todo aquele que crê. A lei apontava para Cristo, e é através da fé nele que encontramos a justificação.
5. A graça é uma permissão para pecar? Não, a graça não é uma permissão para pecar, mas um empoderamento para não pecar. Ela capacita os crentes a viver uma vida de obediência a Deus e a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Tito 2, versos 11 e 12. A graça liberta do poder do pecado. Sei. Quais são alguns exemplos de como os 10 mandamentos são reiterados ou aprofundados no Novo Testamento? No Novo Testamento encontramos os 10 mandamentos em vários exemplos como: Jesus rejeita a adoração a Satanás, Mateus 4, 8, 10. Condenando a idolatria. Pedro condena Ananias e Safira por reterem parte do que prometeram ofertar. Atos 5, versos 1, versos 11. O que é considerado roubo. E Paulo exorta os cristãos a falar a verdade e abandonar a mentira. Efésios 4, versos 25 a 27. 7. Como o Novo Testamento aborda a questão do sábado. O dia de descanso foi substituído pelo domingo. Jesus criticou as interpretações legalistas do sábado por parte dos fariseus, enfatizando que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, verso 27, resgatando o princípio de fazer o bem às pessoas nesse dia. No Novo Testamento, o domingo começa a surgir como um dia de destaque. Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2, em razão da ressurreição de Jesus. 8. Qual é a implicação de 1 João 3, verso 15? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Em relação ao mandamento, não matarás. 1 João 3, verso 15 amplia o mandamento, não matarás, para incluir a importância de amar o próximo e evitar o ódio no coração. O ódio é equiparado ao assassinato espiritual, mostrando que a transgressão da lei começa no coração e nas atitudes internas. Assim ficamos por aqui até o próximo episódio.